Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio de hoje trarei relatos, impressões e polêmicas sobre o fantasy game que gera entretenimento, mas também desperta a ira e o descontentamento de muitos. Serei rápido e rasteiro numa breve resenha sobre o Cartola FC. Um jogo de apostas que não é novo, mas trouxe novos significados e desdobramentos diversos para as partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. Histórias curiosas, os recordes de pontuações, as cifras envolvidas no game e o incômodo de alguns atletas com a cobrança dos cartoleiros viciados. E você, caro ouvinte do Punhado de Prosas, joga cartola? Odeia o cartola? Fique conosco e reflita sobre essa temática. Caros ouvintes do Punhado de Prosas, por diversas vezes vocês já devem ter se deparado por propagandas relacionadas ao Cartola FC na televisão ou na internet. O jogo virtual ou fantasy game, que foi criado pelo Grupo Globo em 2004, se tornou rapidamente uma febre e também um grande negócio para a emissora e para os parceiros que promovem o Campeonato Brasileiro. O jogo permite que o indivíduo seja um treinador que escala rodada a rodada seus jogadores preferidos. Na temporada 2019, por exemplo, foram pouco mais de 8,5 milhões de equipes criadas, um número assustador, né? Diante desse alto envolvimento, o Cartola tornou-se uma oportunidade de negócio. Em 2016, foi lançada a versão paga do jogo, chamada Cartola Pro, que dá alguns benefícios extras em relação ao modelo gratuito, como premiações específicas e criação de mais ligas. Naquele ano, foram 135 mil assinantes, o que rendeu um faturamento de quase 5,4 milhões ao Grupo Globo. A partir daí, o crescimento não parou. Em 2017, o montante subiu para 13,2 milhões, com 330 mil assinantes. Na última temporada foram 424 mil cartoleiros Pro, o que rendeu ao menos 18 milhões à Rede Globo. Em 2019, apenas 15 dias após a disponibilização do jogo, feita no começo de abril, 175 mil torcedores já haviam garantido seu pacote pago, ou seja, outros 7 milhões já arrecadado antes mesmo do campeonato começar. Além do valor ganho com as assinaturas, R$ 39 para os clientes antigos e R$ 49 para os novos assinantes, o Cartola passou a ser um dos grandes destaques do plano comercial digital da rede em questão, vendido para as empresas. A cota para cada patrocinador foi avaliada em torno de 12 milhões de reais. O sucesso do jogo pode ser explicado, em parte, pelo fato do mesmo não encontrar qualquer tipo de concorrência quando se fala de Campeonato Brasileiro. Para Henrik Betting, jornalista e consultor de marketing esportivo, o game é o único produto que atualmente promove a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Abre aspas para Betting. No passado, tínhamos os álbuns de figurinha que movimentavam principalmente os mais jovens em torno do negócio. O Cartola é isso, uma versão mais atualizada, mais moderna, uma forma de promover o campeonato. Fecha aspas para Betting. Os fantasy games relacionados ao futebol estão espalhados pelo mundo e pelas principais ligas. A gente pode citar aqui que a Série A italiana possui sua versão, a La Liga, que é o campeonato espanhol, também tem um mecanismo parecido, a Champions League, né, que é o campeonato de clubes que é tido por todos como o maior do mundo, mas eu escolhi para falar aqui, para abordar diretamente dois. A Premier League possui o seu fantasy game desenvolvido pela EA Sport, uma empresa muito famosa aí no ramo dos games, e apresenta um incrível ranking de opções de filtros para investigar jogador a jogador da liga para fazer sua melhor escolha nas escalações.
Inclusive, existe uma aba no site chamada Scout, que é olheiro, né? Com notícias e dicas de jogadores e dirigentes reais da liga, além de um perfil nas redes sociais exclusivo para o jogo. O usuário pode escalar 15 jogadores e tem um deadline para as mudanças e transferências no time. A premiação é a mais rica, oferece passagens, hospedagens, ingressos, artigos esportivos e eletrônicos. E o jogo é gratuito, mas só tem uma versão em inglês, disponível para computador, para aplicativos no Android e no iOS. A Bundesliga possui um fantasy game um pouco diferente. O dirigente não monta um time por rodada, mas sim por temporada. São 15 jogadores fixos que podem ser escalados jogo a jogo e a cada temporada é aberta uma janela, uma fase de transferências, vendas e aquisições de jogadores. O jogo é administrado pela revista alemã Kicker e oferece prêmios como viagens turísticas, ingressos para jogos, camisas oficiais e mesas magnéticas de futebol de botão, disponível apenas no idioma alemão e grátis para computador. Mas voltando a falar sobre o Cartola, sobre a versão brasileira, existem algumas regras que são muito individuais, né? Que acabam sendo criadas por cada usuário. Eu vou citar algumas aqui, ó. Por exemplo, você escalaria um jogador que atua no seu maior rival? Ou escalaria um craque do campeonato, mesmo quando esse for enfrentar seu clube de coração? Eu, Leonardo Costa, esse âncora que vos fala, sou cartoleiro desde 2010 e sigo fielmente essas diretrizes citadas acima. E afirmo, nunca farei o contrário. Outros jogadores acabam seguindo o princípio da pontuação ou a busca maluca pelas cartoletas, a moeda do jogo, não se importando em ferir as coisas do coração. Por isso, o jogo também possui um número muito grande de haters, os apaixonados pelo futebol que odeiam o Cartola e criticam o viés de, abre aspas, prostituição, fecha aspas, de alguns torcedores que se renderam ao game e são capazes de torcer por jogadores do seu rival. Peço licença poética aqui para citar meu grande amigo Lucas Braga, que já participou aqui do Punhado de Prosas no episódio falando sobre o xadrez, e é um aficionado por futebol e não pode nem ouvir falar do Cartola. Mas, e os protagonistas do jogo? Os atletas que geram as pontuações com gols, assistências, desarmes, defesas difíceis, cartões amarelos, cartões vermelhos, pênaltis perdidos, enfim. O que eles pensam sobre o jogo? Há pouco mais de um mês atrás, o atacante Marinho se manifestou sobre o assunto. Ele foi autor do gol da vitória sobre o Sport num jogo lá na Ilha do Retiro. O atacante respondeu a alguns de seus seguidores: não jogo para pontos no Cartola, serei cobrado pelo trabalho e não por esse aplicativo, grato e obrigado pela compreensão. Fechou aspas aí para o nosso querido Marinho, né? Na mesma semana, outro atacante que marcou um gol na rodada também desabafou contra o jogo, Jô do Corinthians. Ele perdeu 2 pênaltis contra o Curitiba e foi alvo de brincadeiras e ironias e respondeu nas redes sociais: fala galera, agradeço a todos pelo apoio e pela torcida, sou muito grato mesmo. Agora, sobre o Cartola, eu não entro em campo para fazer ponto em Cartola, eu entro para jogar e fazer o melhor para minha equipe, então peço respeito nessa questão e aceito qualquer tipo de crítica, mas quero respeito, pois sempre estou dando o meu melhor. Fecha aspas para Jô. As pontuações do Cartola meio que tem uma leitura do mundo futebolístico gourmetizado, né? No passado, a gente tinha as famosas notas dadas pelos jornais impressos, porém isso acabou caindo em desuso, né? As famosas de 0 a 10, rodada a rodada, eram alvo de debates infindáveis nos botecos, nas rodas de conversa. Entretanto, existem os jogadores, existem os atletas do futebol que gostam do Cartola.
O lateral Vitor Ferraz, que em 2017 vestia a camisa do Santos, admitiu que curtia o game e até jogava. Nas últimas semanas, os perfis oficiais do Fantasy Game Cartola FC publicaram em suas redes mensagens pedindo respeito aos jogadores. Abre aspas, galera, invadir rede social para ofender jogador por causa do Cartola é a maior bola fora. Nosso game tem diversão, zoação e às vezes também irritação. Faz parte, mas sempre com respeito e educação acima de tudo. Não entre nessa. Fecha aspas. Finalizando o episódio de hoje e mandando um forte abraço para a nossa liga 1000 Golzitos do Cartola, eu resolvi trazer as 5 maiores e as 5 menores pontuações da história do Cartola. Vou começar pelo ranking das maiores, né? A maior pontuação foi feita pelo uruguaio, tido por muitos como Judas, Georgian de Arrascaeta, que em 2019 ele fez 37,7 pontos no jogo Flamengo 6, Goiás 1. A segunda maior pontuação da história foi protagonizada pelo Neymar. Ele chegou a 37,2 pontos no jogo Santos e Atlético Paranaense, 4-1 para o Santos, em 2011. Em terceiro lugar, Jonas, com 36,4 ou 40, né? No jogo Grêmio 4-0 no Grêmio Prudente, em 2010. Em quarto lugar, Fred, também tido por muitos como Cone. Ele fez 35,9, 35,90 em 2011, no jogo Fluminense 5, Grêmio 4. E em quinto lugar, Ronaldinho Gaúcho, fez 35,10 jogando pelo Atlético Mineiro contra o Figueirense em 2012. O jogo ficou 6-0. As 5 menores pontuações, amigos, são bem engraçadas. A menor delas foi protagonizada pelo jogador chamado Gum, zagueiro do Fluminense, no jogo Bahia 3, Fluminense 0. Ele fez menos 13,5. A segunda menor nota é um empate técnico entre os goleiros Renan Ribeiro e Galato. Renan Ribeiro fez menos 12 pontos no fatídico jogo Cruzeiro 6, Atlético 1, em 2011. Já o goleiro Galato do Criciúma tomou um magro 6-0 do Botafogo no Brasileiro de 2014. Em quarto lugar, o zagueiro Vitor Ramos, no jogo Grêmio 1, Vitória 2, do Brasileirão de 2016, ele fez menos 11,20 pontos. E em quinto lugar, o jogador David, no jogo Fluminense 2, Goiás 0, Brasileiro de 2014, ele fez menos 10,8. Amigos, eu encerro nossa prosa de hoje com um comentário sobre uma postagem polêmica feita no Instagram pelo volante Edenilson do Internacional logo após a vitória sobre o Atlético Mineiro no Brasileiro deste ano. Ele escreveu: grande vitória do grupo, mais 3 pontos. PS, observação, alô cartoleiros, eu não jogo esse jogo, então, com todo respeito, enfiem as cartoletas de vocês naquele lugar. Fecha aspas para o bom volante do Colorado Gaúcho. O Edenilson não precisava perder a compostura como ele perdeu ao fazer essa postagem, mas é uma boa representação de que existem, como foi dito lá atrás, amantes do jogo e pessoas que odeiam o jogo. Tanto entre os protagonistas, né, os jogadores de futebol, quanto os viciados que perdem horas de sua semana buscando a escalação ideal. Caros ouvintes, por hoje é só. Espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas. Estamos no YouTube e no Instagram. Apareça por lá, interaja conosco. Estamos também em todos os tocadores e aplicativos de podcast. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um relevante tema para reflexões. Um forte abraço e até mais!